Beleza, pessoal. Boa tarde a todos. Dia 12/7/2021. Agropecuária, primeiro ano, turmas C e D. Tá, gurizada? Então, na aula passada, nós paramos e íamos, antes de iniciar a parte de ligação covalente, nós íamos trabalhar esses dois exercícios básicos aqui que nós deixamos para que vocês pudessem realizar. É isso? Que é, na verdade, esse composto formado entre magnésio e flúor e também o outro composto formado entre potássio e oxigênio. Tá bom? Vamos começar primeiro pelo magnésio e flúor. Só vamos ligar a nossa filmadorazinha aqui rápido, né? Vamos ver se achamos ela. Aqui está ela. Aqui está ela. Vamos ligar ela então. Vamos remover aí o desfoque e vamos ligar a nossa câmerazinha. Não vai ligar automático, senão a gente já troca ela. Vamos ver aqui. Configurações de vídeo. Ué. Não ligou. Mas é aqui. Será que não está funcionando? Mas aqui. Nem tem como funcionar. Estou ligando a luz, né? Agora é a câmera. Tá. Aqui. Isso já está aparecendo ali. Então, é esta aqui. Aí, vamos tirar esse desfoque aqui. Beleza. Aí, gurizada, é o seguinte, ó. Vamos tentar aproximar bem ela, tá? Para não dar confusão, para ficar tranquilo. Isso. Tá, ok? Então, nós vamos ter que juntar, conforme a nossa outra aula aqui, o magnésio e flúor. Tá? Vamos juntar magnésio e flúor. Então, juntando o magnésio e flúor, vamos pensar assim, ó. O magnésio vai formar um composto com o flúor. Tá bom? Lembrando que o magnésio está na família 2. E o flúor está na família 17. Tá? Aí tu vai lembrar o seguinte, se o magnésio está na família 2 e o flúor está na família 17, como é que resolve esse problema aqui? Magnésio, qual é a família? Vamos sem usar esse escada das valências primeiro, tá? Magnésio, qual é a família do magnésio? O magnésio está na família 2. Se o magnésio está na família 2, quantos elétrons o magnésio tem na camada mais externa, se ele está na família 2? 2. 2. O que é mais fácil para ele, receber 6 para chegar a 8 ou perder esses 2? Perder esses 2. Perder esses 2, então ele vai ficar mais 2, correto? Sim. Né? Quem perde fica 2 vezes positivo. Beleza. Flúor, família 17. Se o flúor está na família 17, ele tem 7 elétrons da camada mais externa. Se ele tem 7 elétrons da camada mais externa, o que é mais fácil para o flúor? Perder os 7 elétrons ou receber 1 para chegar a 8? Receber 1. Receber 1. Se ele recebe 1, fica mais 1, menos 1? Menos 1. Menos 1, correto. Então, menos 1 lá. Então, olha só, gurizada. Aí, o que faz agora? O 2 do magnésio vem para o flúor e o 1 do flúor vem para o magnésio. E a fórmula dele fica Mg2F1. Só que o 1 não precisa escrever, lembra? O 1 não precisa escrever. Então, fica Mg2F. Ok? Essa é a fórmula. Então, tu vai ter 2 magnésios e apenas... Não, tá errado. O que tá errado aí que eu fiz? Vamos ver se alguém descobre o que tá errado. Tá errado ou tá certo? É um magnésio só. Ah, achei que ninguém ia ver. Isso aí. Ó, é 1 magnésio e 2 flúor. Então, aqui é Mg1F2. Tá? É só 1 magnésio. Claro, né? Que o magnésio é duplo ali
ele faz 2 ligações, ele perde 2. Tá? Então, é um magnésio, isso aí, ó. Cuidado, vocês estão aí, nós estamos no meio de uma gravação, tá? Não se esqueçam que a nossa responsabilidade é grande. Então, não pode sair nada errado lá no final. Então, é um magnésio e 2 flúors. Ok. Magnésio está na família 2, ele tem apenas 2 elétrons na camada mais externa. E o flúor está na família 17, ele tem 7. É isso? Então, flúor 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E esse aqui também tem 7. Eu vou botar um xizinho aqui para o flúor. Professor, o que é melhor, o que é mais correto? Colocar X ou bolinha? Você coloca o que você quiser. Se você quiser colocar estrelinha ali, você coloca o que é mais fácil. Eu só vou botar um bolinha e outro um xizinho para não ficar a mesma coisa, não ficar igual, né? Mas tudo é elétrico. Então, o flúor tem 7, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vai receber 1, vai ficar com 8. O magnésio ainda tem 1 para doar, doou esse aqui, e o flúor vai ficar então com 8. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais o que o magnésio deu para ele, ficou 8. Eu vou ilustrar, inclusive, para ti aqui, ó, o que aconteceu. Antes da ligação, o magnésio, que é 12, ele era 2, 8, 2. E o flúor, que é 9, ele era 2, 7. Ou seja, o magnésio tinha 2 na última camada e o flúor tinha 7. Obviamente que a gente utilizou quantos flúores? Um flúor ou 2 flúores? 2 flúores, né? Mas tudo bem. O que interessa para nós é o seguinte: depois da ligação, ficou magnésio 2 e 8. Por que o magnésio ficou 2 e 8? Porque ele perdeu esses 2 aqui. E o flúor, ele ficou 2, 8 também. Porque o flúor tinha 7, recebeu 1 e agora está com 8. Então, qual é o objetivo de toda e qualquer ligação? Química, principalmente a iônica, que é adquirir estabilidade. Mas, nesse caso de adquirir estabilidade, nós estamos utilizando a regra do octeto, não é isso? E a regra do octeto, ela me diz que para adquirir a estabilidade, os átomos têm que ficar com quantos elétrons na camada mais externa mesmo? Quantos elétrons eles têm que ficar no final? Regra do octeto. Olha o nome, octeto. 8? 8, isso aí. E aí eu pergunto para vocês, o magnésio ficou com 8 no final? Sim. E o flúor ficou com 8? Sim. Sim, porque o flúor era 7, né? É que assim, ó, o magnésio precisava doar quantos para ficar com 8? Ele tinha 2 na última, né? Ele doou quantos para ficar com 8? Quantos elétrons o magnésio deu? Ó, vamos voltar lá. Quantos o magnésio deu? 2? 2. E só que cada flúor precisava receber quantos? 1, né? Por isso que eu tive que usar 2 flúores. Então, assim, ó, tu pode pensar, ó, olha só, a cada ligação tu pode pensar assim, quantos átomos eu preciso aqui? Mas se tu não quiser pensar, se tu quiser toda hora nisso aí, né? Tu pode usar esse esquema aqui, ó. Esse esquema que eu fiz de pegar o 2 do magnésio, levar para o flúor e pegar o 1 do flúor e trazer para o magnésio, me dá exatamente o número de átomos exatos que eu preciso para formar um composto entre fulano e ciclano, entre o beltrano e sei lá quem, né? Tá? Então, basicamente, é para isso que eu uso esse esqueminha aí. Tá? É para isso que eu uso esse esqueminha. Bom, então esse era o magnésio e flúor. Tá? Esse era o magnésio e o flúor. Muito bem. Tá? Até o final lá. Tu pode dar um print e congelar a imagem. Depois do magnésio e do flúor, o que mais que ficou faltando? Potássio e oxigênio. Tá? Potássio e oxigênio. Esse aqui eu vou fazer nessa outra folha aqui, que vai ficar melhor. Estou fazendo umas anotações aqui para a gente não se perder.
porque agora, hoje, já eu não sei, eu coloquei quase todas as aulas, né? As primeiras ainda não estão disponíveis lá no YouTube. Mas eu já vi que tem algumas visualizações, né? Não muitas visualizações, algumas têm 12, 13, 16, outras 7, mas o pessoal vai assistindo conforme pode. O que eu tinha falado mesmo é potássio e oxigênio, é isso? Que era, né? Isso. Potássio e oxigênio. Vamos lá. Isso aí. Como é que vai ficar o potássio e oxigênio? Vocês me ajudam agora aqui. Potássio e oxigênio. Vamos lá. Vamos ver aqui. Isso aí. Potássio e oxigênio. Como é que eu faço? Ó, o Henrique Azulim que andar. Tá aí. O que tu me diz? O senhor tem que ver a família dos dois átomos, primeiramente, né? Isto. E aí, onde é que eu vejo a família deles? Na tabela periódica. A tabela, que é nossa amiga, não é nossa inimiga. O potássio é 1, é da família 1, e o oxigênio da família 16. Isto, o potássio é da família 1 e o oxigênio é da família 16. Então, vou botar aqui embaixo, 1 e 16. Ok. Se o potássio é da família 1, ele tem quantos elétrons na camada mais externa? 1, né? Então, ele vai ficar menos 1 mais 1. Menos 1. Quem perde fica positivo ou Positivo, negativo? positivo. Positivo, isso aí. Então, o potássio vai ficar mais 1. Tá? Mas, assim, ó, gurizada, se vocês quiserem, eu vou botar a escada das valências de novo aqui, tá? Vai tentando fazer. E aí, o que eu faço agora? Inverto, como é que é? Agora tem que ver a família do oxigênio. Tem que ver a família do oxigênio, que já está ali. Qual é a dele? 16. Isso, 16. Agora, se tu não quer toda hora ficar pensando, fulano de tal tem tantos elétrons da camada mais externa, o que é mais fácil, blá, 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 tu usa isso aqui, né? Pode usar isso aqui também, ó. Família 1 é mono. Família 2 é di. Família 13, tri. 14, tetra. 15, tri. 16, di. 17, mono. Então, tu sabe que o potássio está na família 1, então ele é mono. Então, claro, ele vai ser mais 1, porque ele vai perder 1. Mas o importante aqui, ó, é que tu saiba que ele é 1 para te conseguir fazer aquela historinha lá da multiplicação cruzada. O oxigênio está na família 16, ó. Oxigênio, família 16. Oxigênio, família 16, então ele é o quê? Monodiotri. Di. Como é que eu sei que o oxigênio é di? Eu sei que o oxigênio é di, porque quem está na família 16 tem 6 elétrons na camada mais externa, e quem tem 6 elétrons na camada mais externa, o mais fácil é receber 2 para chegar a 8, então ele é 2 menos. E aí o que interessa é que o 1 do potássio vai para o oxigênio, e o 2 do oxigênio, ele vem aqui para o potássio. Então, ele vai ficar K2O. K2O. É isso? Esta é a fórmula de um composto formado entre potássio e oxigênio. E aí, o que nós temos que fazer aqui? O que nós temos que fazer aqui, minha amiga e meu amigo? O potássio, então, tem que ter 2 potássio. Bota 2 potássio aqui. E um oxigênio. Lembrando que o potássio está na família 1, ele tem apenas um elétron. O oxigênio está na família 16. E quem está na 16 tem quantos elétrons mesmo? 6. 6, muito bem. Vejo que a turma está animada hoje. Pessoal, vocês estão aí, o restante dos alunos aí? Está todo mundo aí ou estão dormindo? Temos aqui. Estão aí? Tá, a Alana está aí. Quem mais está aí? Eu entrei faz pouco tempo, professor. Tá, não, tranquilo. Matar vivo, então tá. Deu sinal de vida, já é uma grande coisa. Gurizada, seguinte, aí o potássio
ele tem que perder 1. E o oxigênio tem quanto mesmo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se ele tem 6, o que ele vai fazer? Vai receber 2. Receber 2. E aí, como é que eu resolvo esse problema? O potássio tem que dar 1. O oxigênio precisa receber 2. E eu tenho 2 potássios. Dá certo a continha? Dá? Dá, né? Ó, ele deu 1. O oxigênio que tinha 6 ficou com 7. Este potássio deu outro. O oxigênio que tinha 7, porque já tinha recebido 1, agora está com 8. Então, se eu fizer isso aqui, da multiplicação invertida, eu vou obter exatamente a fórmula exata que me dá certinho o número de elétrons. Ou seja, o número de elétrons que o metal perde é exatamente igual ao número de elétrons que o não metal recebe. Tá, beleza, gurizada? Então, isso aqui não tem erro, hein? Não tem erro. Então, recapitulando a aula passada, a ligação iônica é quando você tem a presença de metal com não metal, ou ainda a presença de metal com hidrogênio. Na ligação iônica, nós não temos outro tipo de configuração, tá? E nós temos ainda uma questão importante, que são as características dos compostos iônicos. Os compostos iônicos, eles têm altas temperaturas de fusão e ebulição. Os compostos iônicos, eles são duros e são quebradiços, lembra disso? Que mais que a gente pode falar dos compostos iônicos? Sobre a condução de corrente elétrica. Como é que nós podemos falar deles? Condução de eletricidade nos compostos iônicos. Hello, my name is Lucas. My surname is spelled B-N-D-I-N-O-T-O. I am 15 years old. My cell number is 996,551,000. O Bidinoto? O que tu está estudando? Ele está estudando inglês ou o que está acontecendo? Desculpa, professor, sem querer eu traduzi aqui. Ah, Não problema, acontece. o que é esse troço automático do computador? Isso, sem querer eu cliquei num troço aqui e começou a traduzir tudo. 50 years old. Tá falando com alguém que está com 50 anos aí, viu? Então, uma gurizada... Tá tranquilo. Gurizada, então, assim, os compostos iônicos, eles conduzem corrente elétrica ou não? Quando colocados aonde que os compostos iônicos conduzem corrente elétrica? Vou pegar meu caldo aqui que eu fiz não, já tomei tudo. Um chazinho de tarde aí. E, pessoal, eles conduzem eletricidade quando colocados aonde? Na água, né? É isso? Que composto iônico? Qual é o composto iônico que nós temos que lembrar sempre? Qual é o composto iônico que é o nosso amigo, é o cara que nós temos que lembrar pro resto da vida? O sal. NaCl, sal de cozinha. Sal de cozinha, exatamente. Um grande amigo do gaúcho. Se não fosse o sal de cozinha, não tinha charque, né? Se não fosse o sal de cozinha, não dava sal pro gado, né? Sabe, né, que o sal de cozinha pro gado é para abrir o apetite, né? E ele vai tomando mais água, vai comendo mais e assim vai embora, né? Então, o sal é importante. Só que eu estava olhando, acho que estava me crescendo o cabelo, ó, tia. Tô tomando um remédio, passando um remédio, um tônico aí, vamos ver se adianta. Ficar cabeludo de novo, né? Igual quem que tem que é cabeludo aí, rapaz, esses cantores aí. Mas vamos lá, vamos parar de falar besteira. Então, gurizada, essa parte do sal de cozinha é essencial. Então, ele é duro, ele é quebradiço, ele não dá choque no estado sólido, mas se tu colocar na água, ele vai dar choque, né? O sal de cozinha, ele, na verdade, ele conduz corrente elétrica, mas não puro. O sal de cozinha, ele só vai conduzir corrente elétrica quando colocado em água ou quando fundido, né? O que é o sal de cozinha fundido? O sal de cozinha fundido é o sal de cozinha derretido. E como é que eu derreto o sal de cozinha sem colocar na água? Aqueço. E qual é a temperatura de fusão do sal de cozinha? Que seria a passagem do sal de cozinha do estado sólido para o estado líquido. Em torno de 808 graus. E a temperatura de ebulição do sal de cozinha, ou seja, a temperatura que o sal de cozinha vai passar do estado líquido
para vapor é ali 1412, 1413, agora não me lembro o número exato, mas é mais ou menos por aí, dá quase 1500 graus, tá? Então, o sal de cozinha é o representante principal dos compostos iônicos, tá bom? Nós não iniciamos ligação covalente, né? Então, vamos iniciar a ligação covalente hoje. Eu já vou anotar aqui, hoje ligação covalente, para depois nós colocar lá no nosso título, né? Lá no nosso título da gravação, tá bom? Vamos ver se achamos aqui os nossos arquivos, não é isso? Achamos os nossos arquivos para que a gente consiga acessar, né, esse material. Então, só lembrando que na ligação covalente, qual é a principal característica da ligação covalente? O que não entra na ligação covalente? Não tem metal. Não tem presença do metal, correto. Na ligação covalente, não temos a presença do metal. Perfeito. Tá? E outra questão importante é o seguinte: os compostos covalentes, eles têm temperaturas de fusão e ebulição relativamente baixas, tá? Relativamente baixas. Então, o composto covalente, geralmente, ele tem uma temperatura de fusão e ebulição mais baixa. Não é alta, não, tá? Já os compostos iônicos, como nós tínhamos falado, eles têm temperaturas de fusão e ebulição bem altas, né? Lembra? Então, assim, a principal coisa que eu tenho que lembrar na covalente é que não entra metal. Agora, uma outra questão que eu tenho que lembrar da ligação covalente é o seguinte: na iônica, um cara ganha e um cara perde. Quem é que perde na ligação iônica? Metal ou não metal? É que assim, a iônica pode ser duas coisas: metal mais hidrogênio ou metal mais não metal. Quem é que perde na iônica? Quem é que perde os elétrons sempre na iônica? Isso é sempre, tem que saber. O metal? Metal sempre perde. Se for ligação iônica, metal perdeu e o outro ganhou. Ligação iônica, metal perdeu, o outro ganhou. Porque o metal ele é eletronegativo ou o metal é eletropositivo? O metal é Negativo? Vamos pensar. Eletronegativo é que fica negativo e eletropositivo é que fica positivo, tá? Quem perde é o metal, correto? E quando perde, fica negativo ou fica positivo? Fica positivo. Positivo. Então, o metal é eletropositivo. E essas perguntas todas serão feitas, pessoal. Essas todas que eu faço em sala de aula, todas as, digamos assim, os questionamentos que eu trabalho aqui, são exatamente os mesmos questionamentos que nós vamos trabalhar mais tarde. Bom, então tem que ter muito cuidado para não ficar fora desse nosso bate-papo aqui, tá? Esse bate-papo é o que vai nos levar adiante, tá bueno? Não esquece, meu amiguinho, tá? Esse é o nosso bate-papo. Bom, então, na sequência, vamos à nossa sequência, vamos projetar aqui o nosso slidezinho, né? O nosso slide, aquele que nós vamos falar de ligação covalente. Outra coisa, os compostos covalentes, eles têm pouca solubilidade em água. E a condutibilidade elétrica dos compostos covalentes é pequena ou nenhuma. A condutibilidade dos compostos covalentes é pequena ou nenhuma, tá, meu amigo? É pequena ou nenhuma. Espera aí que saí fora aqui. Então, todas essas questões aqui a gente tem que ficar antenado, tá? Aqui, meu guri. Aqui que é Jaguari, ó. Beleza. Aqui. Então, covalente não entra metal. Bom, beleza. É isso que temos que saber. Depois, vamos ver os exemplos da ligação covalente. O que é uma ligação covalente normal? Normal é aquela que vai acontecer por compartilhamento, como eu vou explicar para vocês aqui, tá? Então, temos três casos. Vamos começar pelo hidrogênio.
Quando o hidrogênio se liga com outro hidrogênio, tu chega assim, ó. Se tu tem vamos pensar na iônica. Se tu tem o sódio e tu tem o cloro, tu sabe que o sódio vai perder e que o cloro vai receber. Por que tu sabe que o sódio vai perder e que o cloro vai receber? Sódio é metal e cloro é não metal. Muito bem, primeira coisa. Segunda coisa, o fato do sódio ser metal e o cloro ser não metal, lembra que os metais geralmente têm, né, eles têm menos elétrons da camada mais externa. Os metais, eles têm uma eletropositividade maior, ou seja, os metais, eles têm mais tendência de perder elétrons e os não metais têm maior tendência de receber. Então, eu sei que o sódio perde e que o cloro recebe. Ponto. Ponto pacífico. Beleza. Agora, imagina o hidrogênio. E se eu tiver um metal ligado a um hidrogênio, eu sei que o metal vai perder. Então, o metal perde. Isso a gente viu agora há pouquinho. Se tu voltar a fita lá, depois na gravação, tu vai ver que é isso aí mesmo. Metal perde. Agora, se eu pegar hidrogênio ligado com outro hidrogênio, quem é que perde elétrons? O hidrogênio da esquerda ou o hidrogênio da direita? Tem como dizer isso? Tem como dizer que um hidrogênio é mais que o outro? Não. Os dois são iguais, os dois são hidrogênios. E o que acontece nesse caso? Nesse caso, nós não temos uma perda de elétrons. Como se diz lá para os meus lados, não é uma perca? Então, assim, ó, gurizada, o hidrogênio não perde elétrons para o outro hidrogênio. E o outro hidrogênio não perde elétrons para esse um primeiro. Os dois hidrogênios, eles realizam a ligação conhecida como ligação covalente, que é uma ligação de compartilhamento de elétrons. Aquele pontilhado vermelho que você vê ali, ó, esse pontilhado vermelho está dizendo o seguinte, ó. Vamos imaginar antes da ligação. Antes de haver esse pontilhado vermelho, ou seja, antes de acontecer a ligação, esse hidrogênio da esquerda tinha apenas um elétron. E esse hidrogênio da direita também tinha apenas um elétron. Após acontecer a ligação, ou seja, após os hidrogênios se aproximarem, vocês estão me enxergando aí, né? Pequenininho, mas estão me enxergando ainda ou não? Tá, eu não me enxergo. Então, assim, ó. Então, imagina que aqui está o hidrogênio. Aquele elétron que girava só em torno desse hidrogênio, e o outro elétron que girava só em torno do outro hidrogênio, então tu tinha o hidrogênio aqui e o hidrogênio aqui. Aí esse hidrogênio estava com o seu elétron. E esse hidrogênio estava com o seu elétron. No momento que os dois hidrogênios se aproximam, esse elétron que girava só em torno desse, e esse elétron que girava só em torno desse, os dois elétrons, agora em vez de girar só em torno do hidrogênio da esquerda ou só em torno do hidrogênio da direita, os dois elétrons giram em torno dos dois hidrogênios. Ó. Então, repetindo, antes da ligação, esse elétron girava aqui. Antes da ligação, esse elétron girava aqui. Após a ligação, este elétron e este elétron, os dois elétrons, não vão girar em torno só do hidrogênio da esquerda e nem só do hidrogênio da direita. Os dois elétrons vão girar em torno dos dois. Então, por que os dois elétrons passam a pertencer aos dois hidrogênios? Porque os hidrogênios estão compartilhando os elétrons, ou seja, o hidrogênio da esquerda diz assim, para o hidrogênio da direita. O hidrogênio da direita, tu deixa o teu elétron girar em torno de mim, um pouquinho, que eu também deixo o meu elétron girar em torno de você, um pouquinho. E assim todo mundo sai feliz. Ou seja, esses dois elétrons, tanto o elétron do hidrogênio da esquerda como o elétron do hidrogênio da direita, giram em torno dos dois. Beleza ou feiura? Beleza, beleza. Beleza. Tá, então isso que é o compartilhamento. Então ninguém perde, ninguém ganha. Exatamente, eles compartilham. Muito mais bonito isso, né? É que nem quando tu tá lá tem um vizinho teu lá que de repente ele não tem uma máquina de uma colheitadeira, mas tu tem a colheitadeira e ele tem um trator melhor e vocês se ajudam. É mais ou menos por aí, tá? Só que eles compartilham a mesma coisa. Eles compartilham, não é uma colheitadeira, é um trator, né? Vamos dizer assim que os dois compartilham os dois tratores iguais. Mas é mais ou menos por aí, tá? O hidrogênio da esquerda tem a possibilidade de ter dois elétrons girando em torno dele. Digamos assim, ó, que o elétron fazia um caminho mais curto, né? Porque o elétron do hidrogênio da esquerda, ele fazia essa trajetória pequenininha. E esse elétron do hidrogênio da direita fazia essa trajetória pequenininha. E agora os dois elétrons vão fazer uma trajetória um pouco mais longa. Só isso, tá? Bom, a fórmula estrutural que representa é assim, como vocês estão visualizando. Um traço. Um traço significa
uma ligação que contém um elétron de cada lado, e esse um elétron de cada lado, que foi, digamos assim, disponibilizado por cada lado, está girando em torno dos dois átomos. Então, quando tem esse risquinho aqui, quando tem aquele risquinho ali que está, digamos assim, visualizando, significa que aqui tem um elétron. Ué, está em azul, não gostei. Significa que ali tem um elétron, cor da tinta, vou botar em vermelho aqui, ó, tá? Então, aqui tem um elétron que veio do hidrogênio da esquerda, e aqui tem um elétron que veio do hidrogênio da direita. Tá bueno? Então, a fórmula de Lewis, ela te diz quantos átomos tem, ela te mostra quantos elétrons tem, e ela te, digamos assim, mostra a ligação. A estrutural, ela te mostra só que tem uma ligação, e aí tu tem que saber que ali tem dois elétrons e que os dois estão girando em torno dos dois. Então, a fórmula estrutural é a maneira mais simples de representar para quem já entendeu a fórmula de Lewis. E a molecular mais simples ainda. A molecular, ela não te diz como é que o pessoal está ligado, ela só diz assim, H2, ou seja, esta molécula tem 2 hidrogênios. Então, já lembrando do conteúdo anterior, lembrem que o gás hidrogênio, que é o H2, é uma substância simples. É isto? Por que o hidrogênio é uma substância simples? Porque ele tem mais de um tipo de elemento ou ele tem apenas um tipo de elemento? O que é uma substância simples? Um elemento só. Um tipo de elemento só. Show do boneco. É isso aí, gente. Ó, não tem erro. Tá? Vamos para a próxima. Como é que tá aí? Até vou tirar aqui da... Como é que tá aí, Luizão? Oi? Tá tudo tranquilo. Tudo tranquilo? Tá. Cadê você? Então tá bom. E os restantes aí, os demais? Porque é o seguinte, né? Eu só tô vendo a Samira aí me ajudar a responder. Tá tudo bem, professor, tá tudo bem. Tá, Tá show de bola, professor. tá. E os outros 27 ali. tem mais de 27. Tem 37. Tranquilo? Então tá. Depois no final ali nós vamos dar um tchau pro tio ali. Eu quero ver todo mundo falar. Então é o seguinte. Que assim, né, gurizada? Já estamos longe. O pessoal fica meio calado, fica ruim, né, tio? Quer dizer, eu até não me importo, né? Mas só para a gente ter, né, um retorno, assim, estão ali, né? Então tá aí, hidrogênio de novo. Agora vai o oxigênio, se eu não me engano. Que é a ligação dupla. Uma ligação dupla. Tu olha para o oxigênio da esquerda. Me conta, ó, só me diz, qual é a família do oxigênio? 16. Se o oxigênio está na família 16, quantos elétrons o oxigênio tem na camada mais externa se ele está na 16? 6. 6. Se ele tem 6, ele vai fazer quantos para chegar a 8? 2. 2 ligações. 2 elétrons ele precisa, isso aí. Só que o oxigênio está tentando se ligar com outro oxigênio. Então, de novo, repito, a ligação covalente não é um que ganha e outro que perde. Porque se o oxigênio tem 6, ó, vamos imaginar o oxigênio da esquerda. O oxigênio da esquerda tem 6, perde 2, vai ficar com 4. O oxigênio da direita até vai ficar com 8, mas o da esquerda vai ficar com 4. Aí vai ser vantagem para o oxigênio da esquerda dar 2 elétrons da direita? Nenhuma. Porque todo mundo quer adquirir estabilidade, e geralmente a estabilidade é adquirida com a questão da regra do octeto. Aí não teria regra do octeto para o oxigênio da esquerda. Do boneco. Então, o que eu posso fazer aqui? Está dizendo ali. Se tu compartilha 2 vezes, ou seja, cada oxigênio está compartilhando 1 elétron, ou cada oxigênio está compartilhando 2 elétrons? Compartilhando 2? Cada um compartilha 2, né? Ó, olha só o que vai acontecer. Esse oxigênio aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Esta direita tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Só que o que está circulado, a partir do momento que a ligação acontece, pertence somente para o oxigênio da direita, somente para o oxigênio da esquerda, ou o que está circulado ali, circundado pelo pontilhado, pertence aos dois? Pertence aos dois. Então, depois da ligação, eu vou contar, olha só para esse da esquerda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Porque aqueles lá do outro, como ficou girando em torno dele, é dele também. E aqui, de novo, tu vai contar também para ele, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Então, é um compartilhamento duplo, tá? Então, isso aqui é uma ligação simples e essa aqui é uma ligação dupla. O que é uma ligação dupla? É duas ligações entre os mesmos. Representa assim. E como será que vai ser a fórmula molecular? Qual é a representação da fórmula molecular desse amiguinho aí? Simplinho, simplinho. Tem quantos oxigênio aí? 2. 2. Então vai ficar como? O2. O2. Viu? Agora, eu vou botar um terceiro, tá? É o N2. Nitrogênio. Ah, pena que eu já botei. Pronto. Nitrogênio, família 15. Se o nitrogênio está na família 15, quantos elétrons ele tem na camada mais externa? Se ele está na 15, 5. 5, né? Se ele tem 5, quantas ligações ele precisa fazer para chegar a 8? 3. 3, né? Ó, tem 5, precisa 3. É bem o que está acontecendo ali. É a ligação tripla. Ó. Esse nitrogênio tem 1, 2, 3, 4, 5. Esse nitrogênio tem 1, 2, 3, 4, 5. Se ele tem 5, para chegar a 8, eu tenho que fazer 3. Então, conta de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quem está circulado, conta para os dois. Porque os que estão circulados não estarão girando somente em torno de um átomo, estarão girando em torno dos dois. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá, é uma pergunta. E esses dois aqui, ó, que não estão circulados, giram em torno dos dois átomos ou só do nitrogênio da direita? Se ele não está circulado, ele não é compartilhado. E se ele não é compartilhado, ele é só do átomo que ele está junto. Então, esses dois elétrons aqui giram só em torno do nitrogênio da direita. E estes dois elétrons aqui giram só em torno do nitrogênio da esquerda. Ok? Tudo bem, professor? Tranquilo? Ok. É o oxigênio. Vamos voltar lá em cima. Esses dois aqui e esses dois aqui. Esses dois aqui e esses dois aqui. Giram em torno de qual oxigênio? Somente do oxigênio da esquerda. E esses dois aqui e esses dois aqui giram somente em torno do oxigênio da direita. Agora, os que estão circulados girarão em torno dos dois, porque fazem parte da ligação de compartilhamento, que é a ligação covalente. Tá? E o NN vai ficar N com 3 risquinho N. E a fórmula molecular é N2. Viu? E aí, gurizada, como é que tá? Beleza ou não Por beleza? enquanto é tudo tranquilo. Então tá. Show no boneco. Qualquer coisa nós voltamos lá, né? Agora é o seguinte, ó. Vou meter uma... o que eu fiz aqui? Vamos ver aqui, eu quero dar uma riscadinha nela aqui. Aí, gurizada, ó. Quando a ligação é simples, a gente diz que ela é sigma. Tá? Ligação simples, ela é sempre sigma. Assim que se escreve sigma. E o símbolo da sigma é assim, ó. Mais ou menos assim. Tá bom? Então, simples é sigma. Vamos dizer assim, ó, que quando tem uma ligação, ela é sigma. Quando tem mais de uma, o resto é pi. Então, tem a ligação sigma e a ligação pi. Pi, tu sabe como é que representa, lá da matemática, né? Como é que representa pi? Lembra do pi? Do número pi? Tá? Só que aqui a gente utiliza esses símbolos aí para representar. A sigma, então, é quando você tem a simples. E quando você tem duplo ou triplo, o resto é pi. Então, eu vou colocar assim. Ó. Essa aqui é simples, então é sigma. Vou botar em vermelho aqui. E por que ele troca? Eu botei vermelho porque eu quero vermelho. Ele fica insistindo nesse azul aqui. Ó, sigma. Tá? Quando é simples, ela é sigma. Quando é dupla, uma vai ser sigma. E a outra vai ser pi. Professor, qual que é pi? É de cima ou de baixo? Tanto faz. Não sei de que lado está olhando. Então, assim, ó, simples sigma. Dupla, uma é sigma e a outra é pi. Agora, a ligação tripla, você terá apenas uma ligação sigma e duas pi. Então, é bem fácil.
Sigma é sempre uma, o resto é π. Sigma é sempre uma, o resto é π. Ó, aqui você tem uma tripla, né? Então você vai ter uma π, uma sigma, geralmente é a do meio, a sigma, né? Tá, maneira de representar, e a outra π. Então, assim, ó, o que nos interessa é que é sempre, quanta sigma? É sempre uma sigma. Sempre tem uma sigma. Se for só uma, é sigma. Se for duas, uma é sigma e a outra é π. Se for três, tripla, que nem está no N2, uma é sigma e duas π. Dúvidas? Como é que tá, gurizada? Tudo bem, professor. Tudo beleza? Então tô faceiro. Vamos adiante. O que é uma ligação polar? O que é uma ligação apolar? Apolo é aquilo que tem polo, né, gurizada? Em polo positivo, polo negativo. Então, uma ligação apolar é aquela de átomos de mesma eletronegatividade. Bom, se os átomos forem iguais, obviamente eles terão mesma eletronegatividade. Concorda comigo? Que o oxigênio tem a mesma eletronegatividade que o outro oxigênio? Sim. Eles são iguais, né? Tu faz um cara igual a tu, né? Um carinha igual a tu, assim. Bah, quem é que é mais tu? Os dois são iguais, né? Bah, quem é que é mais Leandro? Leandro ou Leandro? Né? Então é mais ou menos isso aí. Quem é que é mais eletronegativo? O oxigênio ou o oxigênio? Eles estão mesma eletronegatividade. Tem alguns casos de átomos que são diferentes e que a eletronegatividade é a mesma. Tem, por exemplo, o hidrogênio, o telúrio e o fósforo. Esses três carinhas aqui, ó, tem eletronegatividade 2,1. Hidrogênio, telúrio e fósforo tem eletronegatividade 2,1. Então, por isso que eu já coloquei ali, ó, que a covalente apolar é quando você tem átomos de mesma eletronegatividade. Pessoal, 99, talvez até 99,9% de ligações apolares é entre átomos iguais. Mas eu não posso dizer que a ligação apolar é entre átomos iguais. Porque nem toda ligação apolar é entre átomos iguais. Então, o correto é dizer que a ligação apolar é entre átomos com eletronegatividades iguais. Que geralmente são átomos iguais, mas não sempre. Ficou claro isso? Ou não? Ficou. E a ligação covalente polar é quando você tem átomos com diferentes eletronegatividades. Por exemplo, hidrogênio e cloro. Você tem uma ligação entre hidrogênio e cloro. Se você for pesquisar aí na net, e tem essa informação, tá? Tem essa informação, é bem fácil. A eletronegatividade do hidrogênio é 2,1, como eu já coloquei ali em cima. E a eletronegatividade do cloro é 3,0. Isso aqui é como se fosse um cabo de guerra. Eles estão fazendo uma ligação covalente entre si. Mas tem um que é mais forte. Qual desses dois tem mais força para puxar elétrons? O hidrogênio tem mais força para puxar elétrons? Ou o cloro tem mais força para puxar elétrons? É o cloro. Então, o cloro não ganha. E o hidrogênio não perde. Mas nós temos uma polarização de ligação, o que significa que, mesmo havendo um compartilhamento de elétrons entre hidrogênio e cloro, os elétrons têm uma tendência de ficarem mais próximos do cloro. Os elétrons têm uma tendência de ficarem mais tempo em volta do cloro. Basicamente é isso. Tá? Então, esta é a ligação covalente polar, onde é uma polarização dos elétrons. Os elétrons vão ficar mais próximos do cloro. E a ligação covalente apolar é totalmente apolar, ou seja, os elétrons estão igualmente compartilhados. Vamos imaginar assim, que numa ligação covalente apolar, os elétrons estão girando mesmo tempo entre o átomo da esquerda e o átomo da direita. Já numa ligação polar,
os elétrons ficarão mais tempo girando em volta do átomo mais eletronegativo, que neste caso é o cloro. Muito legal isso aqui. Tá bueno? Então é isso. Polar, diferentes eletronegatividades. Apolar, iguais eletronegatividades. Show de bola. Não sei se é a hora já, né? Mas vamos tocar. Vai acontecer uns casos, como é o caso do SO2, que tu não vai conseguir fechar a regra do octeto, tá? Com essa teoria. Daí surge a teoria da ligação dativa. Tu quer ligar esse enxofre com esses dois oxigênios. Sabe que o enxofre está na 16 e o oxigênio também está na 16. É isso? Então, tanto o enxofre como o oxigênio tem 6. Não é isso? Correto? Só que tu tá vendo que é um enxofre e 2 oxigênios. Então, se o enxofre tem 6, ele precisa de 2 para chegar a 8. Se o oxigênio tem 6, ele também precisa de 2 para chegar a 8. E aí, daria certo aqui pelo nosso normal? Pelo nosso normal, não. Porque se eu podia fazer simplesmente uma ligação dupla entre esse oxigênio e esse enxofre. E aí? Fecharia o octeto? Vamos imaginar que não existe aquele oxigênio da direita ali. Tapa aquele oxigênio da direita. Só pensa no enxofre e no oxigênio da esquerda. Daria o octeto aí, sim ou não? Sim. Sim. Seria tão simples, né? Tão fácil. Só que se observa na prática que não existe SO e sim SO2. Para explicar este fenômeno, veio então a teoria da ligação coordenada ou ligação dativa. E a ligação coordenada ou dativa, ela só pode ser, digamos assim, vivenciada, utilizada, e nós só podemos lançar mão desta explicação quando os dois átomos já atingirem o octeto e tiver um terceiro que ainda não. Ou nós tivermos 3 átomos que já atingiram o octeto e um quarto que ainda não. Então eu pergunto para você o seguinte: o enxofre e o oxigênio, eles já adquiriram o octeto? Aquele enxofre de cima e o oxigênio da esquerda? Sim. Sim, né? Correto. Mas o oxigênio da direita, o de baixo, ainda não. E aí, então, surge a dativa. A dativa é o seguinte, o pessoal costuma chamar de imprestativa, né? Mas, na verdade, é assim, ó, a dativa, ela é um compartilhamento como qualquer outro. Só que ele é um compartilhamento aonde só o enxofre ajuda. E o oxigênio, ele só sai na felicidade. Porque se tu voltar aqui, ó, vamos voltar. Essas ligações aqui. O enxofre colabora com um elétron, o oxigênio colabora com outro. O enxofre colabora com um elétron e o oxigênio colabora com outro. Ou seja, a ligação normal que nós conhecemos aqui é um compartilhamento onde cada um leva uma coisinha, né? É como se eu fosse no aniversário, o enxofre levasse seus pastel, o oxigênio levasse seus pastel também, e o enxofre pode provar os pastel do oxigênio, e o oxigênio pode provar os pastel do enxofre. Mas e aí? Na dativa, o oxigênio foi para a festinha. O oxigênio aqui, ele foi para a festinha. Só que o enxofre não precisa mais provar pastel de ninguém. Por que o enxofre não precisa mais provar pastel de ninguém? Porque o enxofre já compartilha os dele com o oxigênio da esquerda, o oxigênio já compartilha os dele com o enxofre, e os dois já estão no octeto. Mas tem aquele oxigênio lá que ainda precisa chegar a 8. Como é que nós vamos resolver a situação dele? Eu empresto 2 para ele. Ou seja, a ligação covalente dativa é o tipo de ligação onde apenas um dos átomos colabora com o par de elétrons. Ó, vamos voltar. O enxofre colaborou com um elétron e o oxigênio colaborou com outro. Tem um par aí, um elétron de cada átomo. Na outra ligação, o enxofre colaborou com um elétron e o oxigênio colaborou com outro. Tem um par aí também, um par, mas cada átomo colabora com o elétron. E aqui, neste caso, da dativa, nós temos um compartilhamento onde apenas um dos átomos colabora com os elétrons. Isso é a dativa. E aí o oxigênio também ficou com 8. É assim que funciona. E aí? Tranquilo? Não tranquilo? O que vocês me dizem da dativa?
Tá indo tudo bem, professor. Tudo certo. Tá bom. Então tá. Vamos ver aqui. Tá, normalmente tá ligação metálica. Vamos descompartilhar aqui. E vamos... Vamos trocar de câmera, inclusive. De novo. E aí vamos colocar um outro exemplo. Tá? Vamos colocar um exemplo de ligação dativa, só que agora, em vez de SO2, nós vamos colocar SO3. Tá? Não vamos colocar SO2, vamos colocar SO3. Tá certo? Vamos achar a canetinha aqui pro tio. Podemos balançar essa câmera aqui. Vou balançar um pouquinho. Ah, achei minha borracha. A borrachinha mais ou menos aqui. Ó. Essa aí não tem perigo. Essa aí apaga mesmo. Esse aqui é o meu borrachão. Ó. Tá. Olha o tamanho dela, o tamanho da caneta. Ó. Essas aí é aquelas que parecem um queijo que dura pro resto da vida, né? É mais ou menos. Ó, aqui o celular, ó. É, Cramento. É que eu vou botar os centímetros aqui para ver. Tem. Ah, não é muito grande, tem 7 centímetros. 7 por 4,5. 7 por 5. Não é muito. 7 centímetros por 5. Bom, vamos lá. Então, vamos botar, deixar essa borracha aqui quando eu preciso dela. Então, gurizada, vamos botar mais um exemplo aqui para nós. Vou virar uma folha aqui, ó. Isso aqui. Vamos colocar SO3. Tá? Como é que vai ficar o SO3? Vai ficar um S e 3 oxigênios. Então, o enxofre, ele está na família 16, tem 6. E o oxigênio também está na família 16, ele também tem 6, né? Vou fazer tudo X aqui. Ok. O enxofre precisa fazer 2 ligações, o oxigênio precisa fazer 2. Então, faz 2 com só o primeiro. Nada de fazer um com cada um, tá? Primeira coisa, tu tem que tentar saciar a fome do cara do meio. Sempre começa com o cara do meio. Tá, eu te pergunto, esse enxofre que tinha 6, fez 2 ligações, agora está com 8? Sim. Sim, né? Mas aqueles 2 oxigênios ali, o de cima e o da direita, eles estão com 8 ou ainda não? Ainda não. Ainda não. O que eu posso fazer para ajudar eles? Ligar a direita do meio também? Posso emprestar, não posso? Pode? Posso. Ó. Então, ó, compartilho 2 com daqui e compartilho 2 com de lá. E é isso. E aí, como é que tu vai representar isso? Tu representa assim, ó. Mais ou menos assim, tá? Depois nós vamos se preocupar com a questão do desenho. Não tá bem ainda, né? Mas é mais ou menos assim. Então, aqui seria a fórmula de Lewis. Aqui seria a estrutural. E esta de cima, molecular, né? É isto? Molecular. Tá? Vamos fazer o seguinte. De tarefa, gurizada, rapidinho. Vamos deixar aqui. Pouca coisa, mas vamos deixar. Querem copiar? Essa aí? Antes? Aí eu... Copiado. Copiado?
E aí vai ter uns desafiozinhos aqui. Essas 4 aqui para amanhã, tá? A, B, C e D. Tá, beleza, gurizada? Só as 4 aí. Vou interromper a gravação, vocês continuem aí copiando se quiserem. Um abração. Então tá, prof, um abraço. Um abraço. Tchau, professor. Amanhã. Tchau.